Eu fiquei responsável é o Sola Scriptura. Alguém sabe o que significa Sola Scriptura? Quem sabe, levanta a mão. Pode levantar a mão, gente. Você tem vergonha? Aleluia. Aqueles que não sabem vão saber hoje. Sola Scriptura significa somente a Escritura. Ela é autoritativa. Ela é suprema. A Escritura é a palavra de Deus revelada. A revelação especial de Deus para nós. Nós temos essa bendita e poderosa palavra porque foi aprove ao Senhor dar a nós. Essa palavra que norteia a igreja, que conduz a igreja, que conduz nossas vidas. Porque nós somos ovelhas do Senhor, nós precisamos conhecer essa bendita palavra. E o Sola Escritura significa somente ela. Ela é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos conhecer, precisamos viver, precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina através dela. Então, já familiarizados aí com o que significa o Sola Escritura, que é somente a Escritura, somente ela é a nossa única regra de fé e prática. Vamos então para 2 Timóteo 3, versículo 16. Texto esse conhecido por todos os irmãos. 2 Timóteo 3,16. Por favor, não confunda com João 3,16. É importante também, mas hoje é 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. E já que é um versículo muito conhecido, pequeno, quero convidar a igreja para fazer essa leitura comigo. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos ficar de pé para nós fazermos essa leitura bem forte. 2 Timóteo 3,16. Todos acharam? Amém. Amém. Ouviu misericórdia aí? Todos acharam? Muito bom. Vamos lá então. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Obrigado. Vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus, por essa manhã feliz. Por essa oportunidade, ó Pai, de ouvirmos a Sua palavra e de estudarmos a Sua palavra. Amém. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Amém. Deus. Peço que o Senhor fale ao coração de cada um dos irmãos, ó Deus, que possamos entender a Sua palavra. Amém. Que possamos compreender que Sua palavra é a nossa fonte, que a Sua palavra é que nos guia, que Sua palavra é que nos norteia. Pedimos que o Seu Espírito Santo, ó Deus, nos dê entendimento e ouvidos espirituais para entender acerca da Sua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode se sentar. E antes que você já se assente, quero que você fale o seguinte: fale comigo, Senhor. Vamos? Fala comigo, Senhor. Porque a palavra de Deus deve falar não só a você, mas também a mim. Que possamos sair daqui edificados acerca dessa palavra. Então vamos lá. Toda Escritura é inspirada por Deus. Você sabe o que significa essa palavra inspirada? Significa soprada. Essa palavra foi soprada por Deus. Então essa bendita palavra aqui, ela é exclusivamente soprada por Deus. Esta é uma das mais importantes expressões do Novo Testamento. O Novo Testamento nos fala que ela foi soprada. Então Deus soprou a Bíblia. Ela foi soprada pelo Espírito Santo de Deus. Vemos isso lá em 2 Pedro 1, 21. Vemos que a Escritura é soprada por Deus. Deus é a fonte e o autor final das Escrituras. Ele inspirou homens a compilar esse livro sagrado. Ele usou de misericórdia para alguns homens comuns, alguns outros mais iletrados, mas ele utilizou esses homens comuns, inspirados por ele, para compilar esse livro sagrado, para trazer a nós as revelações benditas que emanam do trono de Deus, que são as Escrituras sagradas. Essa bendita e poderosa palavra que norteia a Igreja de Cristo. Mas vamos entender um pouco sobre um destes 5 solas, que é o Sola Escritura. Como já falei, os 5 solas nortearam, como o pastor também muito já bem falou, nortearam a reforma protestante. Foram bases, foram as colunas que firmaram a reforma. O Sola Escritura, o Sola Fide. Vamos lá, vamos ver se os irmãos lembram os 5 solas da reforma. Sola Escritura, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Glória, Sola Cristo. exatamente, são 5 solas. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura e somente a Deus a glória. Esses são os 5 solas da reforma, mas hoje nós vamos abordar por hora
por sola Escritura. A Bíblia é as Escrituras sagradas de Deus. Ela tem primazia, ela é inerrante, ela é a nossa regra de fé e prática, a qual conduz a igreja. Todo ser humano deve seguir as Escrituras, deve buscar conhecer as Escrituras, porque ela foi a revelação especial de Deus e o Senhor nos aconselha a conhecer as Escrituras. Então, além de ser uma obediência ao Senhor, é benéfica para nossas vidas conhecer essa palavra, essa bendita e poderosa palavra. Essa palavra nos foi dada e temos em tantas versões, mas infelizmente nós não conhecemos a nossa. Infelizmente, nós temos que ter amor, temos que ter paixão e apego pela Escritura. Essa palavra, irmãos, a qual nós temos, ela norteia a igreja, norteia nossas vidas. E infelizmente, nós não a conhecemos. Infelizmente. Os puritanos, ao pregar, faziam o seguinte: ao pregar eles falavam, um no local de Deus e o outro no local do homem. Por exemplo, o povo estava tendo pouco apego à palavra de Deus, e os puritanos falavam o seguinte, com o papel de Deus: eu vou tirar as Escrituras de vocês. E o povo respondia: Senhor, tenha misericórdia, tire tudo nosso. Tire nosso dinheiro, tire nossa família, nossas vestes, nossos bens, tire tudo. Mas por favor, não tire essa bendita palavra. E Deus deixou isso acontecer na Inglaterra. E Deus deixou isso acontecer. Deus deixou a palavra por mais algum tempo com eles. Mas passados 300 anos a gente olha para trás e vê o que a falta da Escritura fez naquele país. Pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus. Um país rico, mas infelizmente moralmente deturpado e destruído. A Escritura deve nortear nossas vidas, deve nortear nossos lares, deve nortear a igreja, porque ela, fazendo isso, norteia também o local onde estamos inseridos. Se temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, nossa rua vê que somos diferentes e acaba adotando isso também. Fala: fulano é diferente, você é diferente igual a ele. E aí você vai contagiando o local onde você está. Contagiando, fala na forma positiva. Você vai fazendo diferença no local onde você está inserido. Mas vamos voltar aqui para o nosso tempo. A Escritura foi inspirada por Deus, foi dada a nós e nós precisamos conhecê-la. O princípio do sola Escritura é que a palavra de Deus, ela é autoritativa. Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela, portanto, ela institui o juízo supremo sobre todo o pensamento. A palavra de Deus que nos foi revelada, que nos foi entregada a Escritura Sagrada, nos seus 66 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento. É inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, verdadeira, apta para o ensino, para a correção e educação e justiça. Antes, as Escrituras Sagradas, meus irmãos, eram interpretadas através do seguinte, da tradição. Todo mundo bem sabe aí a questão histórica. A Escritura é interpretada através da tradição, através de, muitas vezes, até mesmo de achismos. Eu acho que é isso que a Bíblia diz. Não. Mas neste contexto aí da Reforma surgiu uma frase muito conhecida por nós, que é a Escritura interpreta a Escritura. E exato, a Escritura interpreta a Escritura. É através da própria Escritura que nós temos a interpretação dela mesma. E olhando para o solo da Escritura, a gente olha um pouquinho sobre o contexto histórico. Porque não tem como eu falar de um solo e não colocar o contexto que está acontecendo. O que estava havendo no mundo. Basicamente, a igreja se encontrava em trevas. A igreja estava morrendo. Infelizmente. Ela estava sendo sufocada por dogmas e pelo tradicionalismo exacerbado. A igreja estava perdendo o seu norte. Ela já não estava sendo mais norteada pela palavra de Deus, mas sim pelas palavras dos homens. A Escritura foi deixada de lado e a igreja começou a induzir a cair no erro. E é isso que acontece, infelizmente, conosco e com nossas igrejas, quando a Escritura deixa de ser o centro. Quando ela deixa de ser a norteadora e de apontar para onde nós devemos ir, nós acabamos caindo no erro. Porque como nós bem falamos e subscrevemos, a Escritura é nossa regra de fé e prática. Infelizmente não tem sido, muitas vezes. Nós falamos que a Escritura é a nossa regra de fé e prática, mas nós não vivemos isso. Nós temos que voltar aos pilares da Reforma.
Precisamos voltar a ter Cristo como centro, ter a palavra de Deus como centro. Perceber que não é por mérito nosso, mas é exclusivamente pela graça. A fé não vem de nós, é exclusivamente dada a nós por Deus. E que somente a Deus deve ser dada toda a honra e toda a glória. Nós temos que voltar a isso. Mas voltando ao contexto histórico, a igreja estava então totalmente perdida, envolvida em tanta treva e escuridão, que ela estava padecendo. Mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, levantou homens para fazer a diferença. Homens estes que nós conhecemos, o mais conhecido deles, Martim Lutero. Mas antes dele vieram outros que começaram a falar que a palavra deve ser o centro e conduzir a igreja, que deve nortear a igreja. E louvamos a Deus porque essa igreja é assim, a palavra que norteia, a palavra que conduz. Amém. Louvemos a Deus por isso, porque nós prezamos pela pregação e a exposição fiel da palavra. Mas, continuando aqui no contexto, a igreja estava tão perdida dentro de si mesma, que basicamente havia um comércio dentro da igreja. Era vendido pena de anjo, pedaço da cruz de Cristo. Eram vendidas tantas coisas, relíquias sagradas. Eram vendidas indulgências. Para vocês terem ideia, eram vendidos perdão de pecados. Era vendido terreno no céu. Onde vocês já viram isso, gente? Infelizmente, abrindo parênteses aqui, não é diferente dos nossos dias. Infelizmente. Nós temos visto doido ainda vender terreno no céu, não. Mas nós temos visto pessoas vendendo tijolo ungido, azeite da Santa Unção, pedra do Rio Jordão, toalha ungida, água ungida e por aí vai. Tantas coisas que hoje em dia tem tido o nome de ungido. Até Bíblia agora estão falando que tem Bíblia ungida. A palavra de Deus, de fato, ela é inspirada por Deus, maravilhosa para a nossa vida. Mas infelizmente, gente, e infelizmente nós temos caído nisso. Temos ido nos modismos. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Nada disso. Tijolo ungido, pedra do Rio Jordão, feijão ungido, não substitui leitura da palavra e joelho que se dobra diante do Senhor. Não substitui um coração quebrantado diante de Deus. Nós precisamos ter e voltar para as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Porque, por falta do conhecimento, as pessoas erraram. Nós sabemos disso e temos consciência disso. Sabemos que, por terem saído das Escrituras Sagradas, as pessoas cometeram erros terríveis. E, infelizmente, se nós não voltarmos para essa bendita palavra, a qual o Senhor nos revelou, nós também estamos fadados a cair no erro, a errar. Então, fechando aquele parênteses aqui, abre. Irmãos, não adianta de nada você ter toalha ungida. Isso não te adianta de nada. Se você não tiver temor do Senhor, se você não tiver amor e apego pela sua palavra, e se você não tiver um joelho no chão que se dobre diante de Deus, isso não faz diferença nenhuma. Você pode até achar que faz, mas não faz. Isso não substitui uma vida de santidade diante de Deus. Isso não substitui uma vida de proximidade com o Senhor. É isso que nós precisamos, ter proximidade com essa palavra. A palavra é essa que nos foi dada, a palavra que é inerrante, a palavra que é infalível. O solo Escritura é somente a Escritura. E essa palavra deve nortear a igreja. Amém. Essa bendita palavra deve ser luz para os nossos pés. Ela deve ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela que deve conduzir a mim e a você. Que possamos sair daqui hoje com isso no nosso coração, de ter amor pela Escritura, de ter paixão por essa palavra, de ter o anseio de lê-la. Que possamos sair daqui não com a mesma mente de muitas vezes chegar em casa e fazer isso aqui, ó. Abrir uma gaveta, colocar a Escritura e só tirá-la no domingo. Não. Que ela seja norteadora de nossas vidas. Que ela seja norteadora da igreja. E que possamos buscar nela o conhecimento. Porque nós não falamos que ela é a nossa regra de fé e prática, é ou não é verdade? Então que ela seja de fato. Conheçamos, pois, a Sagrada Escritura. A revelação especial de Deus que foi dada a nós. Como disse, ela deve ser lâmpada para os nossos pés
e luz para os nossos caminhos. Amém.